Pô, pra tu fazer 25 pau no presencial, seja médico, seja, cara, tu tem que Aí eu entendi com todas as células do meu corpo que eu era criador da minha realidade. converter completos desconhecidos em clientes high ticket. Nada vence a disciplina de você estar ofertando toda semana. E a pergunta de $1 milhão que é como estar na frequência A certa? gente tem uma grande ilusão de achar que as coisas acontecem para nós. Por muito tempo, eu mesmo aceitar que eu não gostava mais dessas coisas foi difícil. Porque se você tá sempre com foco em qual que é o próximo rolê, quando é que você foca e quando é que é o próximo milhão? Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Viver Digital, onde toda semana a gente conversa com grandes players do mercado para contar um pouquinho dos bastidores dessa loucura que é viver digital. E hoje estou com ele que o lema é prosperidade é uma frequência. Grande Adamo Peçanha. Fala, Marcelo, obrigado pelo convite. Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos. Bora pra cima. Tamo junto. Adamo, vamos lá então, já vamos direto ao ponto. Cara, como que tu começou no digital? Por que tu migrou pro digital? E qual a importância que teve aí, né, na tua vida viver do digital? Cara, eu entrei no digital por dois motivos. Eu preciso voltar um pouquinho pra galera entender. Antes, eu cresci na periferia de São Paulo. Sou de São Paulo e não tinha grana, né? Apesar dessa cara de playboy, eu sempre brinco com a galera, eu nunca fui playboy. Então eu queria fazer dinheiro, assim como todo garoto pobre, né? Pelo menos deveria. Então eu tentei de várias formas. Me formei em engenharia ambiental, porque disseram que eu tinha que ter uma faculdade pra ser alguém na vida. Terminei a faculdade, vi que nada mudou e fui empreender. Tentei várias coisas, eu dei festas, fiz várias coisas. Até que em 2013, tudo deu errado na minha vida, né? Financeiramente falando. Eu trabalhava no Banco Bradesco, foi um dos empregos que eu tive, e pedi pra ser demitido do banco. Porque apareceu uma empresa que eu achei que ia ficar multimilionário. Peguei 15 mil reais de rescisão, que naquela época, 13 anos atrás, sei lá, 14, era muito dinheiro. Muita grana. Eu coloquei, a empresa foi acusada de pirâmide financeira, fiquei quebrado. E aí, nessa mesma época, um amigo me convidou para ir pro Nordeste vender cursos profissionalizantes na área da construção civil. Operador de retroescavadeira, escavadeira hidráulica, sabe essas máquinas de obra? Aham. E ali, pela primeira vez, eu comecei a fazer muita grana. Então, olha que interessante. Uma coisa precisou dar muito errado para abrir portas para outra dar muito certo. Resumão da ópera, fiquei um ano em cidadezinhas do Nordeste, vendendo cursos profissionalizantes e fazendo muito dinheiro. Quando eu cheguei em João Pessoa, na Paraíba, então eu fui migrando de cidadezinha em cidadezinha, eu gostei muito de João Pessoa. E para um cara que morava na periferia de São Paulo, lugar feio, de repente tá numa cidade linda, com praia, eu falei, cara, eu quero morar aqui. Só que para eu morar ali, eu tinha que ter uma fonte de renda ali. Claro. Então eu falei, vou abrir uma escola profissionalizante na área da construção civil. Então nós colocávamos ali pedreiro, gesseiro, mestre de obras, encanador, eletricista. Pô, mas já era um rolê, né? Já era Já era um rolê, aí eu precisei de alugar um espaço e fazer uma escola. Fiquei 4 anos nessa escola. Fiz meu primeiro milhão com 24 anos, comecei a viajar o mundo, fui pra Nova York, Nova Zelândia, morei na Austrália, fiz um monte de coisa. Bali, Indonésia, tava com uma Mercedes azul, uma Harley Davidson preta, morando no 22º andar de uma praia irada em João Pessoa, namorando uma loira gata e no melhor shape da minha vida. E eu não tava feliz, cara. Porque eu comecei a me perguntar se a vida era só isso. Trabalhar com uma coisa mecânica que você não gosta muito, fazer dinheiro, comprar coisas, trocar de carro e morrer. Falei, cara, não é possível que a vida seja só essa coisa mecânica. Acorda, faz dinheiro, troca de carro e morre. Então, pela primeira vez, eu comecei a me perguntar, agora respondendo a sua pergunta, por que eu comecei no digital, eu comecei a me perguntar sobre o meu propósito. O que eu tenho que fazer nessa terra? Qual que é a minha parada? O que eu sou bom? E tem um tipo de conhecimento que ele mudou a minha vida, mano. Completamente. Então, eu resumi muito a história, mas esse cara da periferia que eu era tinha uma mentalidade escassa. Por isso que eu falo que prosperidade é uma frequência. Eu achava que eu era vítima do sistema, eu achava que pelo fato de eu ter crescido na periferia as coisas eram mais difíceis pra mim. Então, quando eu me deparei com o estudo da mente humana, como é que funciona a realidade, como é que a gente cria a realidade, eu mudei todas as minhas crenças, eu mudei a minha mente e mudei a minha vida inteira muito rápido, cara. Então eu tive um despertar, né? E que momento que foi esse? Tu teve conta? Quem foi os teus mentores dessa parte mais espiritual? Que momento que foi essa coisa de, cara, isso aqui não é isso a vida e tem que ter, mano. Teve dois algo- grandes momentos. O primeiro momento foi esse que eu saí de São Paulo e meu amigo me convidou pro Nordeste. Nesse período eu fiquei muito sozinho comigo mesmo. Morando em cidadezinhas, em hotéis e pousadas. É bom você ter um pouco de solitude, porque a gente tá o tempo todo sendo influenciado por alguém. Naquela época, rolê, molecada, final de semana, mulherada, sei que lá. Aí nesse momento de solitude, eram vários livros.
Então eu desinstalei todo tipo de aplicativo, não tinha distração, não tinha final de semana, não tinha nada, era só meditação, trabalho, treino, leitura Caverna e total. reflexão, caverna total. E ali eu tive uma epifania, cara. Ali eu tive realmente um despertar. Eu tinha 24 anos e a sensação que eu tive é que até os 24 anos eu tava dormindo e não sabia. Assim como você, quando acorda, você fala, nossa, aquilo era só um sonho, cara. Uhum. Aí eu entendi com todas as células do meu corpo que eu era o criador da minha realidade. Então eu mudei meu corpo em 3 meses, coisa que eu não conseguia fazer em 10 anos de treino. Eu mudei a minha vida financeira em 1 ano. Eu fiz o meu primeiro milhão com 1 ano depois desse acontecimento. E o segundo ponto que você perguntou, né? Quando é que foi que veio esse segundo ponto? Foi em 2018. Quando eu criei as coisas materiais que eu tinha, que naquele momento é o que eu queria, era o que me motivava. E quando eu consegui a grana, eu não tinha mais motivação, né? Falei, o que que tem além da grana? E isso começou a me gerar um sofrimento, porque eu tava ansioso, eu tava estressado. Eu lembro que eu cheguei no meu irmão e falei assim, cara, se pra ficar rico eu tenho que ficar assim como eu tô, eu prefiro voltar a ser Sim, pobre, mano, porque eu era feliz. Eu tô estressado pra caralho. E muita gente vive assim. com certeza. Tem gente que tem grana pra caramba. O Anthony Robbins, que é um grande mentor, ele tem uma frase que eu adoro, que ele diz o seguinte: sucesso sem felicidade não é sucesso. Não adianta nada o cara ser multimilionário, viver numa gaiola de ouro, ter uma Mercedes, uma Ferrari, seja lá o que for. Só que ele odeia o trabalho dele, ele não gosta do que ele faz. Sim. A gente passa a maior parte da nossa vida no nosso trabalho. E aí, nessa época, cara, eu li um livro chamado Propósito, do Siri Prembaba, que é um cara brasileiro, né? Um autor, um mestre brasileiro. E aquele livro deu vários tapas na minha cara, aquele livro me mostrou o que, que era a vida. E eu peguei as minhas escolas, botei pra vender, eu tinha 2 na época. Comprei uma passagem só de ida pra Austrália e fui morar na Austrália, porque eu sempre quis, Sozinho? sozinho. Eu sempre quis morar fora. E eu fui aprender inglês, aprender inglês. E o que, que eu falo pra galera? Todas as vezes que você viaja pra fora, você viaja pra dentro. Porque toda viagem é um processo de autoconhecimento. Porque você sai do seu ambiente natural, você se conecta com novas pessoas, você expande a sua consciência, você tem que aprender uma nova língua, tudo diferente, e você evolui 10 anos em 1 ano. Foi o que aconteceu comigo. E ali na Austrália, eu comecei a gravar vídeos pro meu canal do YouTube sobre mentalidade, sobre desenvolvimento humano, sobre um monte de coisa. E teve mais um mentor que me influenciou muito para entrar no digital, que talvez te influenciou também. Eu sei que influenciou vários players, né? Que é o Tim Ferriss. Uhum. Eu tava numa Trabalhe viagem, apenas 4 horas por semana? trabalhe 4 horas por semana e fique rico. Esse livro, cara, ele que me abriu a cabeça pro digital. Porque nesse livro ele falou assim: existem os ricos, existem os novos ricos. Quem são os ricos? Só ricos. O cara que é só rico, ele tem terras, ele tem capital, ele tem carro, ele tem. Mas muitas vezes ele é um gordo careca na BMW vermelha. Sim. E ele falou: não seja o gordo careca na BMW vermelha. Tudo bem se você é gordo ou careca. Tudo bem, não, emagrece. Mas o que, que eu quero dizer? Esse é uma alegoria, né? Uma metáfora para aquele cara que só trabalha, toma Uhum. uísque, não treina, não tem aventura, não gosta do que faz, mas troca de carro todo ano, Sim. entendeu? E Até pra preencher o vazio que tem, né? e para ficar competindo com os amigos. Aham. Vai no barzinho, olha, Sim. olha o meu, olha o meu. Aí ele falou: esses são os ricos. Quem são os novos ricos? Os novos ricos era uma galera que estava começando o digital na época desse livro que ele Uhum. lançou. É uma galera que está vindo agora forte com o digital, que além de dinheiro, né, que é a liberdade financeira que todo mundo sonha, tem outras 2 liberdades, que é a liberdade de tempo, porque você não é um funcionário e você também não é escravo da sua empresa, e tem a liberdade geográfica, porque você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. E como eu sempre amei viajar, eu falei, cara, esse modelo de negócio é perfeito pra mim. Olha só, agora vai encaixar tudo que eu falei. Eu entendi o modelo de negócio do digital que ele ia trazer a vida que eu valorizo. Que é uma vida com grana, eu valorizo o crescimento, eu valorizo fazer grana, mas eu valorizo também tempo pra caramba, porque a gente não vai carregar nada quando a gente morrer. E eu valorizo também essa liberdade de poder morar onde eu quiser, de não ser refém de nada, né? E eu falei, top, perfeito. Como é que eu posso unir isso aqui com o meu propósito, que é algo que eu gosto muito de falar, que é essa parada de mentalidade, Uhum. criação da realidade. E aí eu juntei as 2 coisas e comecei a fazer conteúdo, cursos e por aí vai. De lá pra cá passaram-se 8 anos. Nos últimos 4 anos, meu foco tá sendo em ajudar mais empresários e mentores e aspirantes a mentores, profissionais autônomos, a se posicionarem no digital, criarem suas próprias mentorias, suas comunidades, fazer eventos presenciais
e vender. Só que sempre unindo as duas coisas, business Sim. e mentalidade. Porque pra mim, se o cara só entende de estratégia, ele não vai performar. Porque as pessoas se sabotam, Claro. crenças limitantes, síndrome do impostor, medo de vender, medo de cobrar, muita coisa, cara. Então eu uno essas duas coisas, a mentalidade mais a estratégia, que não adianta nada o cara ser motivado, ter mentalidade e não saber pra onde tá indo, né? Aquele burro motivado aí não funciona. Então tem que ter a reprogramação mental, tem que ter a mentalidade de vencedor, somado à estratégia certa. Essa combinação, mais a ambiência também, Sim. que é muito importante. E o teu público-alvo hoje quem é exatamente? São a galera que detém o conhecimento e não sabe como migrar para o digital, como transformar o seu conhecimento numa mentoria. Quem é exatamente teu público-alvo? Eu tenho dois públicos, quer dizer, que são similares. Uhum. Público número 1 é quem, profissional autônomo, por exemplo, um nutricionista, um personal, um médico, psicólogos, vários terapeutas eu tenho. Eles até vendem sessões de psicoterapia, de terapia ou de personal. Só que o cara trabalha, tem agenda lotada, fica o dia inteiro Sim. atendendo pra ganhar 8 mil no mês. Os que ganham muito, né? Pra ganhar 5 mil. Tu diz no presencial os caras têm isso ou no digital mesmo? Às vezes no digital também. Aham. Os caras Às vezes, reproduzem reproduz a mesma coisa. o modelo do presencial. Isso Isso. acontece muito com o meu público. Os caras pegam, por exemplo, os caras vendem a hora no presencial. Atende às 7 Joãozinha, às 8 a Mariazinha. Por esse motivo, eles não têm escala, correto? Não tem escala. Só que o que acontece? É muito curioso isso. Esse é o único modelo que os caras conhecem. Então, quando eles vão pro digital, com o desejo de escalar e de ter liberdade, eles reproduzem esse modelo falho do presencial no digital, fazendo quase exatamente a mesma coisa. Atendendo individual, no Zoom, dando aula individual. Aí eu vou pro digital, te dou aula, sou personal, te dou aula. Individual no Zoom, é a mesma coisa. A diferença é que eu não tô contigo na academia, mas Às vezes é até melhor tá com o cara que ali você fica conversando, né? troca uma ideia. Ficar com a cara no celular. Então é um grande erro que os caras cometem. O meu público comete, pelo jeito o teu comete também. Então tem esse público, que é uns caras que já têm uma profissão, profissionais autônomos, só que não sabe o jogo do digital, porque o digital é um jogo, né? Então eu ajudo esses caras em 4 grandes pilares. O primeiro pilar é posicionamento. Então agora você não vai ser só, sabe, um profissional na sua área, você vai ter um posicionamento de mentor, mais high ticket. Isso através de Instagram, criação de conteúdos estratégicos. Depois vem a parte de criação de método. Então, eu ajudo esse cara a criar um método, uma comunidade, né? Eu sou muito bom de criar movimento, ajudo os caras a criarem movimento, criar método. Quem curte, quem já tá um pouco mais avançado, fazer evento presencial, que é algo que eu faço há muitos anos também. Então, vem posicionamento, depois vem a criação de método, depois vem a criação de oferta, porque o que vende é oferta. Ajudo os caras a criarem ofertas irresistíveis. E, por fim, vem a parte de vendas, funis de vendas e estratégia de vendas. Porque o cara tem que ser bom vendedor. Claro. Não adianta os caras ser muito bom profissional e não saber vender. Então, com esses 4 pilares, posicionamento, criação de método, criação de oferta, vendas e funis de vendas, o cara voa. E um outro público é o público que o cara já tá vendendo, ou a mulher já tá vendendo, mas tá flopando, não tem muita previsibilidade. Eu brinco que são 2 tipos de mentores. Não se ofendam, tá? Mas é só uma metáfora. Mas que, se identificar, existe o mentor galinha e o mentor águia. Eu treino eles para serem águias. O que é um mentor galinha? O mentor galinha é aquele cara... Sabe, a galinha, por exemplo, ela espera alguém dar comida para ela. Não é assim? Entendi, Ela fica ali, poxa, será que hoje vai ter milho? Ela fica ali, será que o dono vai aparecer? Se ele não aparecer, eu vou comer o quê? Ela fica ali, esperando. Se alguém der comida, ela come. Se alguém não der, ela não come. E se ninguém der, ela morre de fome. Existe o mentor águia. A águia tem um comportamento completamente diferente da galinha. A águia, ela acorda, ela olha de cima e ela fala, o que eu escolho comer hoje? Hoje eu vou comer um coelhinho. Então ela vai lá e pega o coelhinho dela. Ou o que ela quiser. Entendi. Porque ela é uma caçadora. Então eu treino essa galera a sair dessa montanha russa financeira e emocional, porque o cara quando um mês tá rico, outro mês tá pobre, o emocional fica abalado. Claro. Então eu treino ele a ter mais previsibilidade. Como? Com estratégia. Né? Estratégia que gera previsibilidade, que gera pico de venda, que gera o cara poder prospectar e vender todos os dias. Porque a maioria dos mentores, principalmente os iniciantes, qual que é o comportamento deles? Eles fazem o conteúdo e esperam alguém pedir a mentoria. Sim. Eu falei, meu irmão, para um cara que me falou isso, se eu fosse depender de quem me manda um WhatsApp pedindo o link... Ou um direct, ou clicar no link da bio. clicar no link da bio. Ele falou assim, cara, eu tô fazendo uns conteúdos massa,
mas ninguém tá me procurando. Eu falo, mas procurando pra quê? Pra ver minha mentoria. Eu falo, meu querido, não é assim que funciona. Você acha que alguém... Quem dera se fosse. Quem dera, assim, claro, o cara que tem um pouco mais de autoridade, tem mais tempo de Sim, mercado, aí é diferente. eventualmente acontece, mas não é o core do Aham. business. O core do business é funis, bota a galera no funil, e aí trabalha essa galera, e aí aquece essa galera e vende pra essa galera, Exato. porque é algo muito mais previsível. Qual é o tipo de funil que tu ensina a galera a fazer e que tu acha que seria o mais fácil de alguém que tem conhecimento da sua área? Porque eu sempre digo assim, ó, cara, uma coisa é tu ter conhecimento da tua área, às vezes o cara é bom médico pra caramba, é bom terapeuta, personal, nutri. Só, cara, foi pro digital, é outro terreno, né? O cara tá começando. Então, qual funil tu acha que pra quem tá começando do zero assim, cara, se aplica esse aqui que vai ser. Não sei se existe um melhor também, né, que a gente possa Cara, eu acho que dizer. existe um melhor, pelo menos pra esse momento que a gente Uhum. tá falando agora, pra quem tá começando, é o funil de diagnóstico. Sim, É o funil eu acho também. de sessão estratégica. Concordo. Por quê? Cara, não exige muita coisa, É. entendeu? Não exige. E outra coisa, pra mim não existe nada mais potente do que você olhar no olho de alguém, Sim. fazer as perguntas certas, entender as reais necessidades da pessoa e depois fazer um bom pitch de vendas. Uhum. Isso é sensacional, porque isso é um funil de sessão estratégica. Então, para isso, você precisa do quê? De uma conta no Instagram, precisa produzir conteúdo, precisa atrair o cara, precisa se relacionar com a pessoa, convidar ela para bater um papo, para ajudar ela a resolver esse problema que ela já sinalizou que quer resolver. Nessa situação, você cria rapport, troca Sim, aí tem ideia, toda a estratégia faz as de. perguntas e fecha no final. Por que que eu acho legal esse tipo de funil? Porque além de ele ser muito simples, você pode vender mais caro, Sim. porque lançamento é para vender produto mais barato, grandes lançamentos. Agora, se você quer vender, e eu acho que assim, o cara que tá começando, ele não tem que focar em produto barato. Esse é um outro grande erro. O cara vai fazer cursinho de 297. Cara, pra você fazer dinheiro com isso, vai ter que vender para 1.000 pessoas. Exato. Sei lá, para 500 pessoas. Não é fácil converter. E eu falo com a galera que eu descobri que é mais fácil você vender um produto caro do que um barato. Porque o barato, geralmente, quem vai comprar é o cara mais pobre. Uhum. R$ 300 é um percentual gigante do salário dele. Ele pensa 1.000 vezes. Então ele quer que você dê Exato. tudo em troca de nada. É. Já o cara que vai te pagar 10, 15, 20 mil, ele quer solucionar o problema dele. Então, para você fazer dinheiro com esse tipo de cliente, você vai precisar de 1, 2 ou 10 por mês. Talvez R$ 3.000 é um bom ticket para começar. Fazendo 10 clientes por mês, o cara já faz 30 mil. pau. Não precisa ter Exato. muitos seguidores, entendeu? E às vezes o cara, pra fazer esses 30 pau, acompanhar as métricas aí, galera. Por exemplo, o Adam falou sobre vender 10 mentorias, né? De 3 mil. Cara, às vezes pra tu fazer, vender 10 mentorias de 3 mil, cara, tu precisa fazer, vamos botar aí 4 reuniões. Pra quem não tá ligado, funil de sessão de diagnóstico é tu fazer um anúncio ou orgânico mesmo, levar a pessoa individualmente pro Zoom, onde tu segue um script, né? E ali tu apresenta teu produto, entende a situação atual da pessoa e fecha a venda. Cara, se tu tirar assim, vou fazer 4 reuniões por dia, né? 2 de manhã, 2 à tarde. 4 reuniões por dia, de segunda a sexta, são 20... Por semana. Hã? 20 por semana. 20 por semana, são 80 80 por por mês. mês. Aí tá. Aí eu sempre digo pros meus alunos, cara, 80 por mês. Se 70 te falarem não, 70 falaram não, sendo bem realista. Bem pé no 10 chão, na pior pé no hipótese chão. possível. Você tá muito ruim no pitch, Muito tá... ruim, tá começando. Quase todo mundo falou Tu não. confunde o que é a sessão de diagnóstico, tu acha que é uma sessão de terapia, tu fica 2 Fica horas com o 2 cara. horas chorando, o cara no final não compra nada. 70 falaram não. Cara, 10 falaram sim. Teu ticket é 3 pau. Já fez Cara, 30 mil. 30 pau. Digamos que tu gastou... Cara, tu não vai ter gasto isso, mas digamos que tu gastou 5 pau pra trazer os leads, 25 mil reais tu fez no digital. De lucro. Cara, qual é a profissão hoje que te... Claro, óbvio, tem várias, mas, pô, pra tu fazer 25 pau no presencial, seja médico, seja, cara, tu tem que... Tem que ralar. Tem que ralar, Ficar cara. o dia inteiro no lugar. Em- A maioria não ganha. Sabia que 1% da população brasileira ganha 27 mil reais? Imagina. O resto, 1%. É muito pouco. Então, se o cara aplicar esse funil, receber 70 nãos e 10 sim, ele já tá acima de 1% da população. Sim. E à medida que esse cara fica bom nesse funil, ele é um funil de entrada porque tu ficando bom, tu já ficando safo, vamos dizer assim, ali, solto no pitch, validando oferta, tu consegue fazer exatamente a mesma coisa, porém, ao invés de trazer o cara individual, tu traz a galera pro Zoom com 100, 150 pessoas. Isso aí é outra estratégia, outro funil que eu gosto muito, porque isso dá pico de vendas, né? Uhum. Então, um vai te trazer previsibilidade. Isso. E você vai poder vender mais caro, porque você tá no X1. Então, todo dia você tem uma oportunidade de venda, não tem que ficar esperando o lançamento para ver se ele vai te dar o pico. Só que ao mesmo tempo, simultaneamente,
você já vai criar uma masterclass ali pra rolar no começo de cada mês, por exemplo, né? Eu agora vou fazer a cada 15 dias. Eu criei um outro funil que eu vou fazer a cada 15 dias. E isso é muito bom. Eu falo pra galera assim, ó, eu escutei isso inclusive do Russell Brunson, que, cara, nada vence a disciplina de você estar ofertando toda semana. É. Botar uma galera ali pra te escutar, que sejam 5 pessoas, 10, 15, 20 pessoas, mas toda semana tu tá fazendo uma oferta. E o que significa fazer uma oferta? Entregar um bom conteúdo e depois oferecer uma boa solução, que é a sua mentoria, para esse problema. Que você já falou muito sobre o conteúdo, né? Durante o conteúdo você ficou falando sobre o problema de ser gordo, por exemplo, o problema de não ter dinheiro, ou o problema, depende do nicho, né? Falta de autoestima e por aí vai. No final, a solução, que é a sua mentoria. E à medida que tu tá fazendo muito tempo as sessões de diagnóstico, tu começa a identificar os problemas que a galera tem. Porque tu vai falar para um público específico e tu vai resolver um problema específico. Então, toda sessão tu vê que aquele cara fala que, sei lá, tempo é o problema. Beleza, pô, tu já identificou que esse é uma dor. Daqui a pouco que tal coisa é o problema. Tu começa a montar o teu pitch da mentoria em grupo e tu começa a escalar. Tu falou da constância, né? Cara, eu fiquei quase 3 anos fazendo esse funil em grupo, né, no Zoom, fazendo a mesma live no Zoom, todo domingo, 10 horas da manhã. 3 anos eu fiquei fazendo. Era a mesma live. Plano 7K por mês no digital. Todo domingo. E esse funil foi o que eu faturei mais de R$1 milhão no digital, só fazendo a mesma sessão. Atraía leads completamente frios para lá. Lá fazia uma Atrair sessão. direto para um grupo de WhatsApp, uma Isso. página. Não, página de captura, se cadastra, cai numa página de obrigado graça. com um botãozinho de graça. O botãozinho que leva pro grupo do Whats, ele ficava esperando a aula de domingo, na aula de domingo eu fazia e gerava as vendas. E depois, ao longo de toda a semana, trabalhava a gravação. Quando era só eu, que eu era o time de vendas, eu entrava em contato um por um na unha antes de ter... Cara, eu tô falando antes de ter automação, API oficial, essas porra tudo que tem hoje que facilita muito. Cara, era na unha, eu e minha esposa. E aí, fulano, tudo bem? Vi que você assistiu, se cadastrou pra assistir, não sei o que. Cara, nós vendia muito. E hoje é o meu funil principal ainda, só que agora eu não faço mais ao vivo, eu faço com um webinar. Então eu peguei eu peguei o meu melhor ao vivo, o que teve deu mais mais ROI. conversão, e botei no webinar. Todo santo domingo tá lá. Só que agora, como é webinar, eu rodo todo domingo, de manhã e de noite, toda segunda e toda quarta. Caramba. Aí eu aumentei. E sempre levando para um grupo, pra uma página de captura e um grupo de WhatsApp. Sempre e é sempre o mesmo grupo. Não, toda semana um grupo novo. Por quê? Porque eu tenho um esquema que é assim, ó, até tu ter a primeiro contato com a primeira aula, tu não recebe nenhuma mensagem. E depois, porque assim, ó, eu vou explicar melhor. O domingo é o evento principal. Então, se tu entrou na segunda, no meu grupo, beleza. Nesse dia, segunda de noite, é um aquecimento para domingo. Então, é bem light, eu só aviso que tem aviso segunda de tarde que tem, segunda de noite sala aberta, beleza. No outro dia não mando gravação, não mando oferta, não mando nada, porque foi um aquecimento só, quem tava. Mas já tem o pitch e já tem venda. Beleza, terça não tem nada, pra quem entrou no novo. Quarta, outro aquecimento, mando outro tema, outra aula, pitch de vendas, vende, mas não mando mais nada de oferta e tal, porque o principal é domingo. E as copies é tudo, ó, esse é um aquecimento para domingo. Domingo é o principal. Aí eu faço de manhã, faço de noite, aí dali em diante é oferta e gravação todo dia. Então, muita prova social e tal. Então, um cara que tá chegando novo, ele não pode cair já direto com prova social, com oferta, porque o cara nem teve contato ainda com a sessão, não faz sentido. Então, o que eu faço? Toda semana um grupo novo. Já tô no G117. Que massa. Então, toda semana um grupo novo. E aí, o que acontece? Tu vê como uma sacada muda o game, né? Eu tinha um ponto de contato, então eu tinha um funil de... um dia de pitch, que era domingo de manhã. Aí eu passei a ter domingo de manhã, domingo de noite, segunda de noite e quarta de noite. E aí tu e a galera em casa deve estar pensando, tá, mas então por que tu não faz todo dia? Já testei e não achei o time do todo dia, a rotina dos grupos não deu bom. Então eu tô mantendo assim por enquanto, mas eu quero achar uma maneira de fazer todo dia que eu não achei ainda. E no final o pitch vai direto pro link de checkout? A minha mentoria de entrada eu vendo, né? Mando 2.000. De 2.000, mando direto pro checkout e já sai vendas. Mas eu já testei esse funil também e inclusive eu tenho que voltar a fazer, pra mentoria mais high ticket. Para o formulário. Direto pro checkout de 6K e vende também, cara. Só que não vende... No volume da de 2. Na quantidade de faturamento também não. Então, por exemplo, assim, sei lá, na de 2 eu vendo 10, aí dá 20K de faturamento. A outra vende a 2, dava 12. Entendi.
E aí nesse eu parei de fazer. É Fiquei. porque eu acredito que esses webinários, assim, pelo menos com a minha própria experiência, tanto no ao vivo quanto no Uhum, gravado, é até 2.000. sim. Pode ser uma crença, mas eu acho que pro cara pagar 5, 6, 10 mil, ele precisa de mais informações, ele tem Uhum, mais medo, ele vai precisar de mais dúvidas, ele precisa de mais pontos de sim. contato. Então, quando eu quero ofertar uma mentoria mais cara, de 10, de 15, 20 mil, eu mando pro formulário. Boa. E aí o vendedor termina de fazer o fechamento Uhum, no outro dia, que é uma coisa bem fácil também para quem tá começando. sim. Dá uma aula, deixa o formulário que pode ser feito no Google Forms mesmo. Depois, no outro dia, o cara, o próprio mentor entra em contato e fecha as vendas pelo WhatsApp. Inclusive, essa da aula também é boa de fazer e eu quero começar a fazer agora também, que é para qualificar melhor os leads do formulário. O que que tu faz? Só que ao invés de fazer ao vivo, e ao invés da pessoa clicar no anúncio Saiba Mais, já que cair direto no formulário, ela é chamada para uma aula. Então, assim, pô, cara, então eu vou te mostrar a aula onde o plano tal, que eu te ensino XYZ. Então, eu não chamo direto pro formulário e nem direto para a sessão de Então, de diagnóstico. uma aula, ela é chamada para outra aula. Na real, assim, ó, vamos dizer assim, cara, se você é personal trainer, nutricionista e tem a meta de faturar 20, 30, 40 mil reais por mês no digital, eu vou te apresentar eu gravei uma aula de 7 minutos com um plano prático para você construir a sua plataforma estilo Netflix, para você captar os leads e você faturar 50 mil reais por mês no digital. Clica em Saiba Mais e assiste a aula de 7 minutos. Eu chamo pra aula. Aí ele cai na página, essa página com a headline com a super promessa, descubra o plano prático para fazer 50 mil reais por mês no digital. Só aula, sem botão embaixo ainda. Aí deixa com delay. Uma VSL. É uma VSL com delay. Para garantir, mas eu não vou fazer no formato de VSL, aquelas com muita. Eu Muita quero coisa. fazer bem no formato aula mesmo, com mapa mental, bem aula, bem informal assim. O cara assistir e falar, cara, Esse cara é bom. mas dá pra fazer com VSL também, bem persuasiva. E Aham. aí com um delayzinho, e quando chega no momento ali meio que como se fosse um pitch, porque eu não vou estar vendendo ainda, cara, aí sim, aplica aqui. Porra, os leads que chegam vai chegar muito menos leads, Sim. porque tem, porra, o funil se expandiu muito, cara, tem que assistir uma aulinha de 7 minutos, enfim. Aham. Mas vão chegar leads, cara, prontíssimos, pensando, pô, o cara é foda, faz Então o sentido. cara sai do webinário grande e vai para essa aula de 7 minutos? Não, daí, não, Esse é não. outro funil. Esse é outro funil. Tá, Eu tô te funilzinho falando, de VSL. sabe o funil de sessão de diagnóstico? Ah. Ao invés do cara Aí clicar em Saiba direto Mais, direto pro isso, vendedor, ele vai para uma aula de 7 minutos. isso. Ao invés do cara clicar em Saiba Mais e cair no formulário, Tá. ele clica em Saiba Mais, cai numa aulinha de 7 minutos, com um Aí ele vai delay. muito mais aquecido. Porra, Pode cara, ser que alguns não assistam, mas quem exatamente. assistir Vai chegar menos, vai, mais qualificados. vai chegar bem menos. Sei Muito lá, bom isso aí. tu fazia antes 200 leads, um exemplo. Cara, vai chegar a 70 de repente. Ainda mais com delay. É que se tu deixar sem delay, a galera não assiste. Porque já fala, ah, é pra vender. Não vou comprar. Já, cara, assiste um pouco, já clica e já vai pro formulário. Então, deixa com um Ah, entendi. delayzinho. Pô, aula com um gancho inicial muito que prenda a pessoa. E ela vai assistir. Porra, quando ela aplicar no formulário, cara, ela já vem. E aí já pode botar prova social. Pô, uma VSL de 7 minutos, só que eu quero testar sem ser aquela VSL clássica, de muita Sim, edição, de sim. muita coisa. Eu quero testar com algo bem informal. Dá pra testar com os Mas dois. hoje em dia, cara, o digital tá bem diferente. Isso é uma coisa bem legal de falar. Isso aí é legal, porque duas coisas que você falou são bem legais, né? Esse seu começo de vender na unha, comigo era igualzinho. Uhum. Igualzinho, cara. E é muito louco, porque isso aí, se você for ver a história de todos os grandes, todos eles tiveram essa fase. Eu lembro que o primeiro lançamento que eu fiz uma semana de lives e tal, e coisa arada, a galera no grupo de WhatsApp, vamos lá. Aí quando foi o dia do pitch, eu mandei o link. Quantas vendas? Zero. Zero É vendas. pra matar, né? Mas o cara tá ligado, Faz que é assim, parte. faz parte. E as pessoas, muitas, É. não entendem. Aí já cai uns quantos, já não voltam. Aí pro- vários já É. saem fora. Então, tem uma frase que eu gosto muito que é a persistência é o caminho do êxito. Uhum. Cara, começo é essa loucura, até tu entender o jogo, né? Só que tem algumas coisas que facilitam o jogo. Eu falo que existem duas formas de você começar em qualquer negócio. A forma número 1 é por tentativa e erro. Ah, eu sou rebelde, eu vou aprender sozinho. Pode ser que funcione. Mas pode ser que você passe por uma coisa chamada Vale da Desilusão, que são 3, 4 anos mais ou menos ali, quando você começa uma coisa nova, até você começar a ver resultado. A maioria desiste muito antes disso. A segunda forma é você procurar alguém que já tem esse resultado, um mentor, que você confia, que você se conecta, que tem resultado, pagar o conhecimento dele, pagar a instrução, pagar a mentoria, e esse período que demoraria 3, 4 anos vai demorar 3, 4 meses, porque a gente já vai dizer exatamente o que o cara tem que fazer, e isso é mentoria. Agora, falando de outra coisa que você falou,
Nós estamos hoje no momento do digital que aquela coisa muito cheia de edição e pá, aqueles posts muito produzidos, eles já não estão mais gerando muita engajamento. Por quê? As pessoas estão enjoadas. Eu mesmo estou enjoado. Você olha assim, aquela coisa super... Nossa, pessoa perfeita. E altas transições. Altas transições. Então é muito estímulo pro cérebro. E o cérebro tá cansado. Tanto que as pessoas estão fazendo o Reels agora mais clássico, mais básico, né? Nativo, né? Que é você olhando pra câmera aqui com o seu celular e trocando uma ideia. Exato. Claro que se você souber criar uma construção de texto, melhor ainda, né? Exato. Cara, eu notei isso quando eu fazia criativo mega produzido, tava me trazendo lead mais caro e com mais dificuldade do que o lo-fi que chama agora, que a gente só pega um microfonezinho, óbvio. Tu vai precisar de estrutura de copy, mas na reta sem... E outra, se tu conseguir sem teleprompter, melhor ainda. Às vezes é bom fazer até sem copy, sabia, velho? Também. Pra testar. Vem da nuvem. Meter um louco, chegar... Não, você quer pressionar? E às vezes dá bom, porque tá natural mesmo. Entendeu? Tu sabe que, cara, teleprompter, cara, não funciona pra mim. Eu boto ali, eu fico quadrado e... Cara, eu tinha muita dificuldade com o teleprompter. Eu achava horrível quando eu ia assistir os conteúdos. Eu falava, nossa, que coisa ridícula. Porque o cara falando as palavras perfeitas para você fazer assim, sacou? Só que aí, de tanto fazer, inclusive aqui no estúdio, eu fiquei bom, cara, em teleprompter. Sim, qual que é o segredo? Natural. O segredo é você colocar numa velocidade que não seja muito rápido e também que não seja muito devagar. Sim. E você se expressar bastante e você falar de forma mais natural possível. De repente já até escrever do jeito que fala, né? Não para. Então, ao invés de você ler, por exemplo, assim, ó, podcast Viver do Digital. Tá começando o podcast Viver do Digital. Entendeu? Usar essa expressão, assim, que aí fica mais natural. Porque o teleprompter ajuda muito, né, cara? Porque quando tu senta e escreve uma copy que tu sabe que vai pro teleprompter, ali tu não esquece de nada. Tipo, tu consegue... E quando tu vai vir da nuvem, que eu brinco é vir da nuvem, cara, sempre vai ficar faltando uma coisinha. Sempre, você podia ter falado quando tu senta pra produzir uma cópia, ainda mais hoje com IA, então essa é a vantagem. Adam, vamos falar um pouquinho, cara, do teu business também, que é o evento presencial, né? Uma das tendências que eu vi do digital, que é contraditório, agora é o presencial, né? Então, cara, é muito lucrativo esse business, é algo que tem que estar no ecossistema de produtos da galera, mas também tem um momento certo pra fazer, ou não, posso estar errado. Tem um time, todo mundo tá preparado pra fazer. Evento presencial? Tem um time e o evento em si não é lucrativo. O que é lucrativo é o que você vende no final do evento. Sim, o pitch. Então, o evento presencial hoje pra mim ele é o meu melhor funil. É o funil onde eu mais vendo. Por quê? Porque eu gosto muito de fazer coisa presencial. Tipo, as pessoas elas se conectam muito com você. E eu gosto muito de palco, eu sou bom de palco. Então, quando você falou pra todo mundo... Tem que ser para pessoas que tenham fogo. O que eu falo fogo tem aquele mentor que ele é mais morno, que ele fala muito devagar, que a energia dele é muito baixa. Esse cara pode ser que funcione, mas não é muito o perfil dessa pessoa. O perfil de um cara para fazer evento tem que ser um cara com mais energia, mais tônus vital. Esse tônus vital pode parecer uma coisa meio intangível, né? Mas o que eu percebo que faz vender nos eventos, muito mais do que copy, claro que copy é importante, estratégias são importantes, mas é a conexão que a pessoa cria com você. Ela olha no teu olho, ela escuta a sua história, ela se emociona, ela chora, ela dá risada, ela... Uau! Tanto que depois do teu evento eu vendi umas Imagina. O pessoal me procurou. A galera veio pra mim, o Adam matou a pau, não sei o quê. Amigos meus que nem gostam desse negócio de frequência, de pá. Mais céticos e tal. Totalmente céticos. Uns amigos meus foram só prestigiar, eles só foram prestigiar. Eles foram ali, Marcelo, no domingo, acho que foi domingo. Conseguiu te dar uma força lá. Vou ir lá, domingão, vou te olhar lá e pá, vai lá. Cara, eles saíram. A minha mãe, cara, meu pai, cara, saiu a galera, parabéns, cara. Já tinha te parabenizado, a galera saiu pirada. Inclusive, cara, não sei se eu já te falei isso, mas a gente tem pra tu botar no teu canal do YouTube, a gente tem aquela palestra gravada com um profissional mesmo. Legal, cara, por favor. Me manda depois que eu faço os cortes. Cara, foi muito foda, cara. Então. Muito cara, foda. eu vejo assim que cada pessoa ela tem o seu ponto de genialidade, né? E um dos fatores do sucesso pra mim é a pessoa focar naquilo que ela é boa. Não ficar tentando melhorar o que ela é ruim, mas pegar aquilo que ela é muito boa e falar, cara, eu vou arrebentar nisso aqui. Então eu percebi que meu funil principal é evento presencial, justamente por isso. Claro. Esses feedbacks que você recebeu no seu evento sobre mim, eu recebo muito nos meus eventos.
E aí no final a galera tá totalmente conectada, totalmente, pô, eu quero entrar. Então é um funil sensacional. Porra, e cara, então funil sensacional pra ti também seria, não sei se tu não. Eu vi que uma época tu fazia no Instagram, eu acompanhava. Cara, reunia a galera virtualmente também, porque se tu tem essa energia. Óbvio, não é nada se compara ao presencial, né? Mas se tu tem essa energia, a galera gosta de estar contigo, cara, teu funil também é igual o meu de domingo, tu botar a galera no Eu Zoom. comecei um agora que vai ser a cada 15 dias. Eu fiz o primeiro agora pra aplicação, a gente tá fazendo as conversões agora. E aí eu criei um grupão. Nesse Uhum, grupão a galera vai entrando. A uhum. cada 15 dias vai ter aula comigo, sempre. Cada 15 dias. Eu fiz pra testar, né? Sim. E depois eu quero começar com uma vez por Cara, semana. vai dar bom porque eu também, eu identifiquei que o meu diferencial é, cara, eu tenho que estar falando. Se eu tô falando, a galera tá comprando. Se Essa eu parada. paro de produzir conteúdo, se eu paro de estar ao vivo, se eu paro Fazer de... pitch, de Eu ofertar. paro de vender. Na mesma hora. Eu tenho meus closer e tal, beleza. Mas, cara, eu tenho que estar falando. E eu reparei nisso. Cara, se a galera tá comigo em algum lugar, seja virtual, seja físico, eu tô vendendo. Então, é importante a gente identificar os pontos fortes. E o teu ponto forte, com certeza, é a galera tá contigo. Aham. E, cara, e depois que tu validar, meu, mete todo dia isso aí. Mete todo dia. Nesse funil, o anúncio nem para. Só o que muda é o grupo. Então, tipo, tu tá rodando, tu bota lá o anúncio para os criativos pra rodar, né? Sei lá, botou 4, 5 criativos. Tá rodando pra chamar pra aula de domingo. Aconteceu a aula de domingo, a gente nem pausa nem nada, a gente só troca um novo grupo lá na página de Obrigado, a gente troca, bota um novo grupo, as pessoas já começam a entrar pro próximo. E os que estão no grupo antigo ficam recebendo gravação, recebendo oferta, time de vendas vem entrando. Cara, se tu fizer esse funil semanal aí, tu vai. Porra, tu vai botar É, pra eu tô, quebrar. tô, tô bem animado. A única coisa que eu fiz foi que eu não mandei direto pro link de checkout. Eu mandei pro formulário pro time terminar de fechar. É, que Mas aí eu vou depende. testar também com o link direto, uma mentoria mais barata. O que acontece? Hoje o meu modelo de negócio é escalar muito a mentoria de entrada e depois fazer a ascensão da galera para. Então eu faço assim, para cada ticket eu faço um funil. É esse do webinário, do domingo que eu falo, que é em grupo, a mentoria de 2K, que é a mentoria de entrada, e o funil de diagnóstico, que a gente estava falando, que tem poder de converter, eu brinco, que tem poder de converter completos desconhecidos em clientes high ticket. Uma pessoa que nunca te viu, cai contigo no Zoom e compra uma mentoria de 10 pau. Esse a gente usa para vender o high ticket, mas aí o nosso game também é acender a galera da de 2 para a Para o de de para o 10 e por pro aí vai. próximo. E cara, como que tá a tua agenda de... Também não sei quando é que a galera vai estar vendo isso, né? Mas como que tá teus projetos dos eventos presenciais? Como que funciona teus eventos presenciais? Cara, eu tava. Ano passado eu fiz muitos eventos, esse ano também. Pô, tu faz um monte, né, cara? Tu faz quantos É. por ano? Cara, ano passado eu devo ter feito uns 7. Caraca, quase um por mês, cara. É. E esse ano eu tô pretendendo. A partir do ano que vem eu quero fazer um por mês. Fazer um por mês. Então esse ano agora, nós estamos agora em outubro, nós vamos ter 3 eventos até o final do ano. Então tem um agora em outubro em Floripa, dias 17 e 18 de outubro em Floripa. Depois a gente tem um em São Paulo, dia 15 e 16 de novembro. E depois nós temos um no final do ano bem grande aqui que se chama Million Summit, né? Que esse eu quero colocar 500 a 1.000 pessoas. Uhum. E esse é começo de dezembro. Não lembro exatamente a data, mas é começo de E dezembro como que ali. tu faz a venda desses? Eu tô te perguntando agora, tô tendo uma mentoria aqui com o Adam. Por causa que eu tô entrando também nos eventos presenciais. Como que tu faz a venda a estratégia de venda para esses eventos? Tu faz algum tipo de lançamento, algum tipo de funil, ou tu bota no perpétuo, página de vendas? Cara, Perpétuo, página de vendas, Instagram, Stories, dentro dos meus próprios grupos. Então, Uhum. tem os meus mentorados, eles têm, né, Sim. os amigos deles. Então, também a gente faz algum esquema ali para venderem ali para os amigos deles. Então, são vários pontos de contato, né? E às vezes lançamento também. Faço uma aula, chamo todo mundo para essa aula. No final da aula, eu vendo os ingressos. E tu é cria do Érico Rocha ou não? Tu é daquela época ou não? Cara, eu sou da época dele, mas eu nunca tive, desculpa a palavra, culhão pra fazer o curso. Sim. Porque quando eu tava começando no marketing digital, e o Érico Rocha foi um dos caras que me mostrou esse mundo também, ele tinha um fórmula de lançamento. Meu irmão comprou o fórmula de lançamento. E quando eu fui fazer, eu vi que eram muitas aulas, era muito complexo, cara. Nossa, Muito. chamar gente, fazer prova social. Eu não sabia nem como é que É. gravava um vídeo, Pra cara. quem tá começando é Meu foda. Deus, a pessoa fica maluca. E eu falei, cara, isso aqui é muito complicado pra mim. Então não tive, né, não sou cria do Érico Rocha, não. Cara,
Eu tô curioso, então como tu começou? Tu começou meio no instinto de fazer os Cara, troços, cara, junta a galera na live... eu sou muito executor. Eu Aham. É, eu sou, sou assim também. isso Faz e depois vê se melhora. isso é bom e ruim, né? É. É bom porque o cara faz, não fica planejando, a maioria fica só planejando, Uhum. estudando. Eu já. Você falou uma coisa aqui pra mim, eu já vou implementar agora, Sim. na hora. Mas nesse período de lá pra cá, eu investi muita grana já em mentoria, cara. Nossa, fiz mentoria com muita gente. Semana retrasada eu comprei uma de 25 mil. Então, que nem você, né? Sim. Então, eu prefiro mentoria do que curso. É, Mil eu vezes. também. Toda Mas já vida. comprei curso também. Teve alguns caras que eu comprei curso. Só que eu gosto de curso mais rápido, cara. Não, essas coisas muito Sim. O compridas. cara não vai sentar pra... É que tu tem o mesmo perfil que eu. Cara, o cara não vai sentar pra ficar assistindo o cara. 40 Me aulas. diz aí que eu tenho que fazer rapidão que eu faço aqui e já era. E Adamo, cara, vamos voltar pra questão da frequência, cara. O quão importante é estar na frequência certa pra prosperidade vir. Explica um pouco melhor e eu quero que tu conte pra galera. Tu contou a história lá no evento presencial nosso. A tua história, cara, que tu foi perdendo tudo, aquilo é fantástico. E Aham. perdia a empresa e perdia. Fui perdendo por estar na frequência errada, enfim. Cara, o Aham. quão importante é estar na frequência certa e a pergunta de $1 milhão que é como estar na frequência certa. Explica um pouco essa questão da frequência pra prosperar. Show. Eu tenho um slogan que é prosperidade é uma frequência. E ele não é só um slogan. Tudo que existe no universo é feito de energia, onda, frequência e vibração. Isso não é misticismo, isso é ciência pura. Então não tô falando papo de doidinho, não, tô falando de ciência. Você pegar aqui um microscópio e colocar, você vai ver pele, carne, ossos, células, moléculas, no final é pura energia, ok? Então, num rádio existe, por exemplo, a rádio FM e existe a AM, né? Se você mudar lá em você é de São Paulo, não? Não, sou do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Lá em São Paulo a gente tem, por exemplo, 89 é Rádio Rock e a 106.3 que é a Mix FM. Se você colocar na 106.3, você vai escutar músicas da Mix. Se você colocar na 89, você vai escutar a Rádio Rock, vai escutar rock. Não tem como você escutar uma na Entendi. frequência da Sim. outra. Então, na vida, existem frequências ou estados. A gente pode chamar de estado ou a gente pode chamar de frequência. Então, para mim é muito fácil perceber uma pessoa que está na frequência da escassez de uma pessoa que está na frequência da prosperidade. Ela tá ali conectada na frequência lá embaixo da escassez. Aí eu olho, ela tá sem tônus vital, ela sai de final de semana, bebe pra cacete, tá de ressaca, ela tem crenças muito limitantes. Ah, ganhar dinheiro não é fácil, você fala assim porque não é simples assim, tá sempre reclamando. Que estado que essa pessoa tá, irmão? Ela tá focada no negativo. A maior parte das pessoas estão focadas no que não tá bom na vida delas. Então ela entra num estado de ansiedade, de estresse, de falta de energia vital, falta de clareza, falta de foco. E o resultado disso é a própria pobreza em si. Vocês vão identificar, ou talvez você também, alguma fase da sua vida que uma coisa deu errado e várias começaram a dar errado e você, caramba, eu tô numa onda de azar. Aham. É uma onda de azar. Por que o nome é onda? Energia, onda, frequência e vibração. Você está mesmo. Mas não é algo de fora para dentro. É tu, mano. A gente tem uma grande ilusão de achar que as coisas acontecem para nós. As coisas acontecem através de nós. Tudo que a gente faz contém a gente. Tudo que você faz contém tu, né? O Murilo Gun fala muito isso. Então, o que isso quer dizer? Um cara que tá sempre com a frequência baixa, que não pratica atividade física, por exemplo, um cara que não cuida da qualidade dos seus pensamentos, um cara que dorme mal, um cara que vive reclamando, que vive focado no negativo, não prospera, irmão. Não prospera. Tudo começa aqui, ó. Agora vamos mudar? Saio da frequência da escassez, vou para a frequência da prosperidade. Basicamente, pessoal, o que é frequência? É a união de duas coisas: a qualidade dos seus pensamentos, porque uma mente negativa nunca vai te trazer para uma vida positiva, nunca. Então, cuidar da qualidade da comunicação interna, ou seja, a historinha que tu fica contando para você, aonde você resolve focar a sua mente, e também a sua fisiologia. Porque é muito difícil ter pensamentos positivos, por exemplo, se o cara dorme mal, Claro. se o cara tá acima do peso, se o cara tá doente, se o cara não tá bem, entendeu? Então, respondendo agora a sua pergunta. Ah, tá. Agora, como é que eu identifico um cara que tá na frequência da prosperidade? Você. É fácil, eu tô conversando com você, você tá focado no funil, você tá focado no que você vai fazer, você tá focado no que tá dando certo. Quando acontece uma coisa que não funciona, imediatamente você pensa na solução. Essa é a cabeça do cara que prospera, no final das contas, entendeu? E aí,
como é que se mantém na frequência da prosperidade? Um cara que tá em casa agora, Adam, tá naquela situação que você falou, o cara não treina, o cara bebe, fica esperando a sexta-feira pra beber e, cara, como que esse cara muda o game dele, cara? Como que esse cara Eu vou ser muda bem essa sincero com frequência? vocês aqui, ó. Vou ser muito sincero com vocês aqui. Esse final de semana, eu fui pro aniversário lá em Balneário Camboriú. Eu não sou muito de sair, já fui sair de dar rolê assim. Não fui super rolezeiro, mas gostava. E eu percebi que uma coisa que sempre abaixava a minha frequência era beber. Não sou de beber direto, mas eventualmente eu bebia. E, cara, eu já acordei com umas 2 vezes, assim, 3 vezes, com uma ressaca tão ruim, que ali eu entendi claramente o que é estar numa frequência baixa. E isso da bebida é só um exemplo, tá, pessoal? Dormir mal, eu fico muito ruim Nossa, também, velho. aham. Se você pega e tem uma noite que você dorme ali 4, 3, 5 horas e meio mal, É. você vai ver que no outro dia você vai ficar mais negativo, pequenos problemas parecem grandes coisas. Isso é uma frequência baixa. Então, esse final de semana, eu fui pro aniversário de um amigo numa casa em Balneário Camboriú, muito legal. E bebi, né, umas cervejas e tal. Eu já percebi minha energia hoje diferente. Eu não Sim. tô na minha máxima performance, entendeu? Eu já sinto os pensamentos um pouco mais confusos, a energia um pouco mais. Então, qual que é a dica que eu dou pra vocês? Olha pra tudo aquilo na sua vida que tá drenando a sua energia ou que te fragiliza e corta, mano. Corta. Por exemplo, pessoas negativas que reclamam, pessoas tóxicas, né? A ambiência muda completamente a sua frequência. Aonde você mora, as músicas que você escuta, as pessoas que você anda. Presta atenção se aquela música, sei lá, de sertanejo ou de funk, não há nenhum preconceito, mas só presta atenção se aquelas letras que estão falando senta, 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 toma, 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 e dá, 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 é difícil, eu vou trair, eu vou tomar tudo. Isso te coloca em qual estado É. emocional? Se aquele da Atena que você assiste, ele te faz ficar preocupado ou inspirado? Então você começa a prestar atenção em tudo o que te fragiliza. Beber, sair de sexta, sair de sábado, né? Acordar de ressaca no domingo. Isso te enfraquece ou te fortalece? Então faz uma lista. O que que me enfraquece e vai cortando, um por um. Corta, corta, corta. Faz outra lista e escreve o que que me fortalece. Dormir bem, fazer atividade física, beber água, se alimentar bem, leitura para alimentar os seus Uhum. pensamentos com bom conteúdo. E uma coisa que eu gosto sempre de ensinar pra galera: ensaio mental. O nosso cérebro, Marcelo, ele não sabe diferenciar o que está acontecendo na realidade daquilo que é imaginado. Quando você imagina, você assiste um filme de terror, você fica meio, né? Você Uhum. sente aquilo, seu corpo sente. Você libera as mesmas emoções e as mesmas substâncias químicas, como se aquilo tivesse acontecendo na vida real. A maior parte das pessoas, cara, elas não têm a vida que elas querem porque elas passam mais tempo pensando naquilo que elas não querem, discutindo sobre aquilo que elas não querem, se preocupando com o que vai dar errado. Então, o seu corpo está entendendo que aquilo já está acontecendo. Então você precisa treinar a sua mente para focar naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Então, um exercício que a pessoa pode fazer, todos os dias quando ela acordar pela manhã, ela faz um trabalho respiratório, a gente chama de breath work, tem na internet, breath vem de respirar, work de trabalho, breath work, respira, respira conscientemente, respira, respira, vai ficar ali 5 a 10 minutos. Depois que você faz essa meditação, que você vai para o momento presente, você começa a imaginar você na sua melhor versão. Uhum. Porra, você com o carro que você quer, se é isso que você quer. Você com a casa que você quer, você com a esposa, você no shape que você quer. E atrelado, isso são as intenções claras. Então você tem que ter intenções claras. Atreladas às intenções claras, emoções elevadas. Porque o pensamento ele cria, o sentimento ele magnetiza. Então o que atrai as coisas é o seu sentimento. Então você começa a imaginar aquilo que você quer, viver na realidade como se ela já fosse real e começa a sentir as emoções. Quais são as emoções que eu sentiria com esse carro que eu quero? Com essa grana que eu quero? Com esse relacionamento e esse corpo? Confiança, gratidão, alegria. E você vai sentindo isso porque o seu cérebro acha que aquilo está acontecendo. Claro. E aí, cara, quando você sai desse ensaio mental, você sai outro cara. Você sai muito mais positivo, muito mais confiante, você vai liderar melhor, você vai vender mais, você vai pra cima, você vai ser mais criativo.
Faz isso por 30 dias que vocês vão ver. Ih. Faz isso por 30 dias, cara. Depois me manda a resposta, o feedback lá no meu Instagram, Adamo Peçanha. E é treino, né, Adamo? Assim como o treino da academia, Igualzinho. cara. No início vai ser difícil pra caramba. Né? A galera não consegue ficar 10 minutos consigo mesma. Você enche Algumas nem acreditam. nem acreditam. Ah, então... tá, isso é balela. Isso, é balela mesmo. Quem acredita que é balela não tá crescendo, velho. Porque eu também achava que era balela. Enquanto eu achava que era balela, eu não fazia. Sacou? E aí, como eu não fazia, minha vida tava... O Carl Jung, ele tem uma frase que eu adoro, que ele fala: até você se tornar consciente, ou inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar de destino. O que isso significa? Quando eu paro aqui pra pensar, eu tendo o dia que eu quero, eu tendo a vida que eu quero, eu realmente colocando intenção nisso aqui, eu estou criando a minha realidade de forma inconsciente. Consciente. Eu estou consciente do meu padrão mental e do que eu quero. O universo é mental. Isso é uma outra coisa. O cara que não faz, ele acorda e vai. Começa a viver de forma aleatória, inconsciente. Quando ele menos percebe, ele tá gordo. Quando ele menos percebe, ele tá pobre. Quando ele menos percebe, a mulher saiu, traiu ou terminou o relacionamento. Ele fala: meu Deus, como isso aconteceu comigo? Não, isso não aconteceu com você. Você só não percebeu os seus padrões, irmão. Você não percebeu que você estava comendo demais. Você não percebeu que você estava sabotando a academia. Você não percebeu que você não estava dando atenção pra tua mulher. Você não percebeu. Aí você fala que é destino. Não é destino. É um padrão inconsciente. O cara completamente ausente de si mesmo. Ausente de si É mesmo. tipo aquele filme, lembra aquele filme? Tu já deve ter visto, com certeza, todo mundo viu o Clique, que o cara passava com o controlezinho remoto, o cara conseguia passar a vida dele. Ah, a promoção vai ser daqui a um ano, então eu vou passar. E nesse período ele ficava em... E é legal que esse filme, eu acho que ele é de 2008, cara, 6. E os caras previram um estado que a gente ficaria que, quando ele passava no controle remoto, a vida, vou passar daqui a um mês, então, que é o aniversário, vou passar daqui a um ano que eu vou ser promovido. E aí, naquele período, ele ficava, tipo, num piloto automático, as pessoas falavam com ele não... Ficava ali sem... Que é exatamente como a gente tá hoje nas redes sociais, cara. As pessoas estão falando com a gente, então a gente tá com a cara enfiada ali e só gerando ansiedade. Um hábito simples, Adamo, que mudou muito a minha vida, cara. Tão simples, mas tão simples, e mudou muito, cara. Mas não foi pouco, mudou muito. Principalmente questão de ansiedade e tal, que pode ajudar quem tá nos escutando hoje aí é... Eu acordava, dormia com o celular aqui, cara, eu abri o olho, pegava Instagram. Assim, velho, na cama. Eu não tinha... Eu sou muito consciente pra tudo isso. Por isso que eu gosto de todo esse assunto. Te convidei pro nosso evento presencial, pra vir no podcast. Eu gosto muito desse assunto. Eu sou muito consciente disso. Quando eu comecei a despertar pra esse lado todo, eu cortei. Cara, não vou mais abrir os olhos e meter a cara dentro do Instagram, porque ali, cara... E até o teu foco, cara, piora quando tu faz isso. Eu já não conseguia mais ler, eu já não conseguia pensar direito, já ficava ali, daqui a pouco eu já perdia... Tava 20 minutos deitado. Pô, 20 minutos faz uma meditação foda, cara. Tu levanta da cama, lava o rosto, escova o dente, faz uma meditação foda, 20 minutos. Sol, cara, Pegando que é sol. outra coisa que... sensacional. Pô, hoje eu me acordo, faço a minha meditação, vou de bike pra academia. Cara, eu volto outra pessoa. Então, é isso. E outra história que eu gosto de contar bastante... É que eu tenho um ritual que é eu faço uma meditação. A meditação funciona mais ou menos assim. Tudo da minha cabeça, inventei. Durante 20 minutos, faço mais ou menos mindfulness ali, que é tu ficar concentrado, né? Eu fico meio que brincando com... Pô, agora eu vou sentir o coração. Agora eu vou sentir a pulsação do... Aí às vezes eu falo só do mindinho lá, do dedinho mínimo. Aí até... Agora eu tô sentindo. E aí vou brincando. 20 minutos, mais ou menos, né? Fico nisso aí. Cara, e depois eu faço uma conversa franca com Deus, que é como se fosse meu brother, e eu falo assim, ó, de coração aberto, peço mesmo tudo pra ele e tal, enfim. E assustadoramente eu recebo, cara, tudo que eu peço. Inclusive meus gêmeos, cara. Quando a gente resolveu que ia ter filho, eu e minha esposa, ela também medita, ela faz tudo igual a mim, assim, a gente foi evoluindo juntos e a gente começou, bom, então já que a gente quer ter filhos, cara, vamos pedir pra Deus 2? Então vamos, 2. Gêmeos. Cara, veio gêmeo. Ali eu sempre acreditei, mas ali foi a prova... Foi uma confirmação muito forte. Quando o médico, numa televisãozinha assim, eu tava sentado que nem tu, assim, olhando a ultrassom, ele falou assim, como é que ele falou? Tenho 2 notícias pra dar pra vocês. Uma, como é que ele falou? Eu não lembro, você que falou no final assim. Não, eu tenho uma ótima notícia pra vocês. A ótima notícia é que os 2 bebês estão bem. Cara, quando ele falou isso,
foi uma confirmação tão forte. E aí, eu tô contando isso que eu queria chegar no ponto que eu tinha um amigo meu, cara, que trabalha com vendas, enfim, e ele tava num momento muito difícil, não conseguia vender nada, não conseguia fazer, ele completamente cético, completamente. E aí eu ia emprestar uma grana pra ele. E eu, cara, eu vou te emprestar essa grana pra entrar numa mentoria, pra tu aprender. E eu só quero uma coisa em troca, cara, que é fazer esse ritual que eu vou te pedir. E ele, ô Marcelo, cara, não precisa acreditar. Só faz. Mas eu tô te prestando, cara, eu vou confiar que tu vai fazer. Ele, cara, eu vou fazer, então vou fazer, não tem nada a perder. Tu vai fechar o olho. Aí eu ensinei o mesmo ritual que eu fazia, agradece, pede a Deus, o Deus que ele não acredita. E o cara só pede. Velho, misteriosamente, as coisas na vida dele começaram. Aí ele me mandava mensagem, só que ele não ligava as coisas. Claro. E ele mandava, pô, Marcelo, tu melhorou pra caramba. Que eu, pô, que coincidência, né, cara? O que será que tu tá fazendo? Aí ele ria, pô, é mesmo? Não, mas não é. E, cara, mudou absurdamente a vida dele, porque é isso, cara. Ao invés de ele estar no Instagram de manhã, ele tava fazendo exercício de respiração, falando com Deus. E falando em. Já pegando esse gancho, Adam, toda a relação de tudo isso que tu fala, de frequência, de energia e tal, com Deus. Obviamente, tu deve ser o cara que acredita em Deus. Essa conexão. Qual é a conexão que tu faz? Tá tudo interligado? Qual é a relação que tu tem com Deus? Cara, é muito boa pergunta. E você falou de uma coisa bem legal aí que é ritual. O pessoal deve ter escutado tudo isso, achado muito legal, mas eles devem estar se perguntando: mas o que que eu tenho que fazer? Uhum. Cara, cria um ritual pra você, né? Um ritual pra mim básico, ele tem que ter três funções. Um pra ativar o corpo, então atividade física. Pô, você acabou de falar, quando você vai pra academia de bike e volta, você é outro Sim. cara. Quando você fala essa palavra outro cara, é isso mesmo. Um era um cara letárgico, meio confuso, acordando, e o outro era um cara acordado, forte, presente, criativo. Isso muda tudo. Então, atividade física. Sono de qualidade, 7 horas de sono. Leitura, cara, de manhã, 10 páginas, um café. Eu gosto de começar o dia com um cafezinho e lendo um livro tomando sol. Por quê? A nossa mente ela tem uma tendência ao negativo. Tem uma tendência a se preocupar. Acordar e pegar o celular e começar a falar, nossa, quantas coisas eu tenho que fazer. Então, ao invés de você ir para essa tendência natural, para negatividade, você pega um livro de desenvolvimento humano, de mentalidade, de espiritualidade, do que você quiser, de business, e começa a ler, sacou? Hoje, inclusive, eu faço isso numa bicicleta ergométrica. Eu já junto 2 hábitos num só. Sim, já Porque eu ganho mata. tempo. Aham. Eu gosto de fazer cardio de manhã, então eu pego a minha bicicleta ergométrica, ela fica na varanda, tomando sol, pego um livrão, coloco um fone de ouvido, coloco um sonzeira e começo a ler o livro pedalando. Você não precisa fazer assim, tá? Mas Sim, é o que eu essa é a faço. maneira que tu encontrou É o que eu encontrei. Inclusive, depois descreve a tua rotina pra gente aí, pra gente. Não pra copiar, galera, porque tu tem que encontrar, né? Tem que encontrar a sua rotina, mas depois descreve pra gente a tua rotina como é. Então vamos lá, acordo, procuro dormir 10 horas da noite, 10 e meia, acordo 6. Às vezes 5 e meia. Não é sempre, mas na maioria das vezes eu Sim. procuro Vamos tentar. pensar num dia perfeito. No dia perfeito. Dormir 10, acordar 6. Acordo, faço as minhas necessidades básicas, depois eu desço, bebo água. Água é importante. Colocar 500 ml pra dentro, 300 que seja, pra já hidratar o corpo que ficou 8 horas ali sem água. Isso deixa você mais enérgico também. Logo na sequência, eu faço um cafezinho sem açúcar. Eu brinco sempre com a galera, tiro o açúcar do café. E aí, cara, começa a ler o livro, pra começar calmo o dia. Não precisa começar acelerado como todo mundo começa, afobado. Sem afobação. E aí esse livro vai me despertando, sacou? Ao invés de as pessoas usam o celular pra se despertar. Eu gosto de usar o livro. E aí o livro vai me trazendo ali uma inspiração. Daqui a pouco eu tô super inspirado por causa daquele input, né? A gente coloca os inputs, que são as informações, e o output, que é o que sai, vai ser algo positivo. Porque eu tô colocando algo positivo logo cedo. Depois disso, eu faço um breathwork, que é a respiração. Eu tenho um amigo chamado Felipe Marques, que ele é o cara da respiração, ele é muito brabo, assim, um dos top 1 do Brasil a respeito disso, né? Então ele tem um aplicativo muito legal. Então eu faço ali 7 minutos, 10 minutos de respiração e no final eu mentalizo eu tendo um dia incrível. Eu começo a agradecer pelas vendas. Que nem sei que vai cair dinheiro. Uhum. Nossa, Pix, que irado. Nossa, muito obrigado. Hoje eu vou trabalhar com alegria, hoje eu vou trabalhar com entusiasmo, hoje vai ser um dia muito foda. E eu faço alguns combinados comigo também. Eu falo, hoje eu escolho ser feliz. Não quero saber, não sei se amanhã, não sei depois. Hoje eu quero ser feliz. Não quero tristeza, não tô afim. Pode ser que amanhã, mas é sempre hoje, né? Então fico combinando, só por hoje. E eu falo, hoje eu não vou me permitir, ó a palavra, me permitir
me estressar com nada. Porque as pessoas pensam que quem estressa elas são os outros. É você que dá abertura pro outro te estressar. Então, por exemplo, eu me estressava muito com buzina. Mas nesse dia que eu falei que eu não ia me estressar, o cara buzinou. Você combinou. Suave, não quero me estressar. Ah, algum cliente quer cancelar. Isso aí. Não vou me estressar. Eu falei que hoje não ia me estressar. Porque o estresse, ele é algo muito ruim. Quando você vive constantemente estressado, você tá sempre liberando cortisol. Então você tá sempre confuso. Então, beleza, eu faço ali a meditação. Eu imagino também o Adamo do futuro, né? Já com. Cara, eu fiz isso esses dias com carro. Eu tinha antes uma Toro. E aí eu comecei a imaginar que eu queria um carro com teto solar, um carro azul. Mas não era só azul, era aquele azul bem bique, Tá sabe? ligado com essa? É. Eu imaginava todo dia, mas sem apego. Ai, tem que acontecer pra eu ser feliz. Não, eu já sou feliz. Sim. Mas eu já sinto o carro. Eu imaginava, o carro azul com teto solar e eu ali, ó. Sentindo as emoções, a textura do carro. Cara, um mês depois, fiz uma pesquisa básica ali no OLX. Apareceu exatamente o carro que eu Que queria. loucura, né, cara? Mandei a mensagem pro cara, falei, cara, posso ir ver ele? Claro, vem aqui agora. Fui lá, falei, ó, vou só pra ver, não vou comprar não. Ele falou, quer dirigir? Falei, quero. Falei, já era, é isso aqui. Comprei, entendeu? Então, boa. isso é muito massa. Depois disso, vou dar um treinão, vou pra academia, faço um treinão pesado, e logo, aí na sequência disso, eu gosto, às vezes, também de colocar um banho gelado. Não 100% gelado, tipo, eu tomo banho normal, e no finalzinho eu ligo a duchinha gelada. Não sempre, né? No inverno pesado eu não faço. consegue. Mas agora eu gosto de fazer. E talvez o pessoal esteja escutando, é muita coisa, não quero, tá tudo bem. E foi uma construção também, Foi uma né? construção. Tu não acordou um dia fazendo tudo, né? Cara, foi... isso apareceu porque eu precisava, mano. Sim. Eu tava me sabotando direto, eu tava fraco. As pessoas são fracas, velho. Sabe por que elas são fracas? Porque elas buscam por prazer. O prazer em excesso te enfraquece. Se você só faz o que te dá prazer, eu vou dormir o quanto eu quiser, eu vou beber o dia que eu quiser, me masturbar, pegar todo mundo toda hora, você vai ver que você vai ficando cada vez mais fraco. E energeticamente, e o pior, psicologicamente. Você começa a ficar indisciplinado. Entendeu? Então, Platão diz que a maior de todas as vitórias é vencer de si mesmo. E para vencer de si mesmo, tem que ter autodomínio. E autodomínio vem de você fazer coisas que tu não quer fazer. Aí tu mostra pra sua mente quem é que manda. Por exemplo, ai, não quero água gelada. Shhh, sou eu que mando. Ela fica em choque. Fala, opa, tem um comandante aqui. Tem um governante aqui. Isso se chama autogoverno. É você falar, eu que tô no comando. Então eu brinco que tem. Brinco não, né? O Jung falava isso. Tem a mente superior e a inferior. A inferior, ela tá no controle de 98% da população. O Napoleão Hill diz no livro Mais Esperto que o Diabo, agora vamos falar de Deus, que o diabo é a parte negativa da mente. Então, a parte negativa da mente é a parte fraca. É o eu inferior. O eu inferior, ele não quer fazer nada que enriquece, não quer fazer nada que edifica, não quer fazer nada que fortalece. Ele só quer fazer sexo, drogas e rock and roll. Ah, vamos lá, prazer, hedonismo, né? E ele fala que 2% da população não tá no controle do diabo, que é essa mente inferior. E sim, ele tem controle sobre a própria vida. Quem são as pessoas que têm esses 2% que têm controle sobre a própria vida? Aqueles que têm um propósito definido. Propósito definido é, eu não faço isso à toa. Eu faço porque eu tenho um propósito. Eu sei onde eu quero chegar. E eu sei que se eu for fraco, eu não vou chegar onde eu quero. Então eu quero me sentir bem, entendeu? Eu quero me sentir forte. Agora, qual que é a estratégia que você pode usar? Se você tá sentindo que o seu poder pessoal tá baixo, sua frequência tá baixa, tá tudo dando errado na sua vida, e você não tá encontrando muitas soluções, usa uma estratégia chamada inversão hedônica. Hedonismo é busca pelo prazer. Inversão hedônica é você acordar e fazer algo muito difícil que você não quer fazer. Então, ao invés de acordar e ir pro celular, que é um prazer, uma dopamina barata, você acorda e vai fazer meia hora de ergométrica. Você acorda e vai pular corda. Você acorda e vai tomar uma ducha gelada. Você acorda. Você não quer. Não é sobre querer. É sobre dar um comando e fazer. E aí, quando você faz uma coisa dessa, por 30 dias, você vai ver que você vai virar um monstro. Tudo que tu fala, tu faz. Isso que é sucesso, cara. Sucesso é fazer o que tem que ser feito, pelo tempo que tem que ser feito. Só que as pessoas perdem pra elas mesmas o tempo todo. Agora, te respondendo o que é Deus pra mim. É uma energia inteligente que permeia tudo e ela é amor. Na própria Bíblia diz, Deus é amor. Então, cara, qual que pra mim existe... Sempre que eu falo disso na internet, rola muita polêmica, que as pessoas me perguntam o que é Deus? E eu respondo da minha forma.
E rola polêmica. Por que rola polêmica? Porque as pessoas confundem espiritualidade com religião. E tem muita gente que é fanática. E alienadas. Então, o próprio livro, o Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill, ele diz que um dos lugares onde mais existe a presença do diabo são nas igrejas. Porque é o lugar onde mais se fala de diabo. Claro. E ele fala, onde tem lugar falando de mim, ali eu estou. Aonde tem medo de mim, ali eu estou. Então, sempre que eu falo que Deus é amor, as pessoas veem, Deus é justiça também. Deus é justiça, porque eles acreditam num Deus malvadão. Uhum. Que foi esse o condicionamento. Foi essa a lavagem cerebral. Que é uma controle da população, irmão. Uhum. É uma ferramenta de controlar a massa. Então eles criaram o diabo e fazem você ter, se você não fizer isso, o diabo vai te pegar, você vai pro inferno. Se você fizer isso e aquilo, você é pecador, aí você vai pro inferno. E a pessoa tá o tempo todo com medo de ir pro inferno e julgando os outros, e enfim. E o que é o céu? O céu basicamente é um estado mental também, que você alimenta quando você perdoa, quando você agradece, quando você faz o que você acredita, quando você ama, né? E aí tudo isso você vai alimentando o céu que é dentro de você mesmo. Então tem pessoas que estão vivendo aqui nessa cidade no inferno. Florianópolis, melhor cidade do Brasil, na minha opinião. E tem pessoas aqui vivendo no céu. Em Jurerê, pode ser em mansões, não importa. O lugar externo é sempre sobre o lugar interno, Sim, entendeu? o seu inferno é aqui. O céu e o inferno é aqui. Então, o que é Deus pra mim, cara? Deus pra mim, ele é incompreensível em palavras. Não é um homem barbudo em cima da nuvem com um porrete. Você vai subir pro céu, você não vai, te castigando. Eu acredito no karma. O karma é tudo aquilo que você faz volta pra você. Isso é toda energia, né? Então, se você faz o mal, volta o mal. Em algum momento. É igual um bumerangue. Você joga o bumerangue, ele não volta assim. Você joga ele assim e ele vai. Tu, 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 tu. Daqui a pouco você não percebe, tum, na sua cabeça. Eita! Então. Tudo aquilo que você faz vai voltar em algum momento. De bom ou de ruim. Isso é um princípio básico que é chamado de causa e efeito. Todos os efeitos da sua vida, positivos ou negativos, são frutos de causas anteriores. De padrão de pensamento, de atitude, entendeu? Então Deus pra mim é amor, cara. É uma energia que permeia tudo, que orquestra tudo isso, que a gente tenta explicar com palavras e alegorias e metáforas, e as pessoas levam ao pé da letra, que na verdade são só metáforas, entendeu? Sensacional. Cara, e quem tá escutando e é cético, né? Porque o nosso podcast é viver do digital e isso tem tudo a ver com viver do digital. E quem é cético, cara, experimenta. Faz, que nem eu fiz pro meu amigo, cara, só faz, não precisa acreditar, faz. Começa com pequenas coisinhas. Tira o Instagram, então, do início do dia e te conecta contigo mesmo, respira, conversa com Deus. Faz isso por, sei lá, 15 dias, 20 dias. Nem vai precisar tanto, tem né? um recado pros céticos. Você que tá assistindo que você é cético, cara, eu vou te falar uma real, não fica chateado comigo, mas em primeiro lugar, ser cético é burro. Eu vou te explicar o porquê. Seu amigo, por exemplo, tava fudido, sem grana, não sabia como arrumar a solução pra vida dele. Mas eu não acredito. Porra! Você é burro, velho. Você tá todo lascado. O mínimo que você tem é que checar, tá ligado? Quando o cara é cético, é muito fácil você ser cético. É só você cruzar os braços. Eu não acredito. Eu não acredito. Isso é muito fácil. Você não vai precisar estudar. Aceitou, né? Aceitou a... Ele simplesmente fala que não acredita e cruza os braços. Entendeu? Tá tudo bem você não acreditar. A ideia não é você acreditar em tudo. A ideia é você questionar tudo. Mas, ao mesmo tempo, se permitir checar. Isso se chama curiosidade. Então, por exemplo, eu não sei dessas coisas que esse cara tá falando. Eu não sei se é verdade. Mas eu vou comprar um livro. Então lê o livro, que aí você vai entender. Então eu vou experimentar o que esse cara falou, que o Marcelo falou. Vou dar essa meditação já que eu tô precisando e vou testar, manter a minha mente focada naquilo que eu quero por 15 dias ou 30 dias. E veja o que acontece. Pra mim, essa é uma pessoa inteligente. A pessoa inteligente não é aquela intelectual que fala, eu não acredito, porque essa aí ela tá se escondendo atrás dos livros, da falsa intelectualidade dela. O inteligente, pra mim, ele é curioso. Ele questiona tudo, só que ele é curioso. Você vai me falar uma coisa, eu vou pesquisar. Fazer minhas próprias pesquisas. O alienado, não. O alienado, ele só acredita naquilo que entregam pra ele, ele cruza os braços e se fecha pro novo.
entendeu? E é aquele cara que, cara, eu sou assim e nada me muda. Cara, isso é a maior burrice que tem. Aí fica aquele velho... Quando alguém me fala, pô, Marcelo, tu mudou, hein? Cara, graças a Deus, velho. Se eu não tivesse, tô com 40 anos. Tu quer o quê que eu... Esse dia alguém me convidou pra... Eu era apaixonado por carnaval, tive trio elétrico. Cara, eu amava carnaval. Eu amava... Era solteiro. Eu era solteiro e casado também. A minha esposa também amava. Aham. Amava quando era solteiro e amava quando era casado. A gente tinha trio elétrico. Nós éramos donos de Caramba, trio que elétrico. doideira. É. E nós amava, No Rio cara. Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Sou uma cidade de Jaguarão, um abraço pra galera de Jaguarão aí, que tem um dos maiores. Ela é uma cidade pequena, de 30 mil habitantes, mas tem um dos maiores carnavais do Rio Grande do Sul. Então tinha 15, 20 trios elétricos com música ao vivo, era bem forte mesmo. E nós tínhamos um trio elétrico lá. Beleza, então por 10 anos, cara, eu fui organizador de trio elétrico, eu amava carnaval. E eu não gosto mais, cara. Eu não gosto mais e inclusive foi algo que foi difícil eu aceitar. Eu por alguns anos, eu já não gostava e eu ia porque aquilo era muito cultural pra mim, era muito forte, Tinha assim. um apego. Um apego e eu não entendia que eu não gostava mais. E a minha esposa, como foi evoluindo junto comigo, ela também não gostava mais. E a gente meio que não falava um pro outro que não. Até que um dia, cara, não gosto mais. Ela, pô, não gosto também. E aí esse dia um amigo meu me convidou, cara, vamos pro carnaval. E eu, cara, vou te dizer, cara, eu não gosto mais de carnaval. Aí foi quem te viu, Marcelo, como é que tu... Tá, cara, eu gostava há 15 anos atrás. Naquela minha versão lá. Naquela minha versão antiga. Então, quando alguém fala pra mim, pô, Marcelo, tu mudou, pô, tu tá chato, cara, hoje eu fico feliz. Pô, que bom, cara. Imagina se eu fosse o mesmo cara aqui. Porque eu era do gole, gostava, bebia, saía, tinha trio elétrico. Então, por muito tempo, eu mesmo aceitar que eu não gostava mais dessas coisas foi difícil, e eu seguia fazendo mesmo sem gostar. Isso é muito louco, porque culturalmente tu sempre fez, e tu era aceito dentro daquele ambiente, né? Então, dentro daquele ambiente que tu vivia, tu era o cara que fazia, que acontecia, então ali o comportamento da galera reforçava aquele teu comportamento também, então tu queria continuar. Então, por muito tempo, eu demorei a aceitar que eu não... E meus amigos, então, esquece. E tem muita galera que vive hoje, com 40 anos, que nem eu tô, como com os comportamentos de quando tinha 20. E muitos que eu sei... Prosperam, né? Não prosperam, não. E muitos eu sei que também mudaram a cabeça, não gostam, mas continuam fazendo pela pressão social, por não se questionar, por não parar. Falta de autoconhecimento. É muito louco isso, né? Tipo... Cara, é muito louco. É bem legal você ter falado disso, porque isso vai ajudar muita gente. Um grande ponto na minha vida, que aconteceu há 2 anos e pouco atrás, quando eu tomei uns processos trabalhistas de uma empresa que eu tinha lá em João Pessoa. Eu vendi para um cara essa empresa, passei o CNPJ para ele. Depois de um tempo, ele fechou a empresa, não mandou ninguém embora, justamente. E o pessoal começou a processar. Esses processos não caíram porque ele não tinha dinheiro na conta, caíram para mim. Caraca. Mas o que eu tô querendo te dizer? E eu fiquei zerado de grana. E eu tava dando muita coisa, tava dando errado na minha vida. E eu tava numa fase da minha vida que sexta-feira eu ia dar um rolê, sábado um amigo sempre convidava pra dar outro rolê, ou era um date, ou era alguma coisa, ou era uma baladinha, e sempre bebida e não sei o quê. E o que acontece? O cara sai na sexta, sai no sábado, a molecada vai se identificar. Presta atenção nisso. Você sai ali na sexta, você sai no sábado, quando você vê, está meio mal no domingo, não preparou a semana, quando você vê, a semana foi mais ou menos, quando você vê, já é sexta de novo. E você entra num looping disso daí, de sair, rolê. E isso é uma frequência também. Porque se você tá sempre com foco em qual que é o próximo rolê, quando é que você foca em quando é que é o próximo milhão? Não dá pra você estar focado em duas coisas ao mesmo tempo. Porque a gente tá falando aqui de jogo de milhão, a gente tá falando de ganhar um salário. Se você quer ganhar um salário, aí pode dar rolê. Porque aí você vai ganhar os seus 3 mil ali e vai sobreviver. Agora, se você quiser ir acima da média, você não pode viver como um homem da média. Não pode viver como um homem comum, querendo ter resultados extraordinários. Então, cara, eu percebia que eu tava nesse looping assim. E um belo sábado, eu tinha 2 opções. Um amigo me convidou pra uma festa e uma menina pra um date. E eu, solteiro, sábado à noite, eu falei, cara, mas eu não tava sentindo de fazer nenhuma das duas coisas, porque eu já estava há um tempo indo pra festa com esse sentimento que você falou. Cara, eu não queria, não sei por que eu tô aqui. Preguiça de falar com essa galera bêbada, já não tô mais afim de beber, já não quero ficar aqui até mais tarde, tô morrendo de sono, vontade de dormir. Só que o cara, ele vai insistindo, porque ele acha que ele é moleque até os 35, 40 anos. Tem gente que nunca cresce.
E a vida, ela vai te mostrando. A vida, ela começa a querer te mostrar. E uma das formas que a vida me mostrou foi com algumas ressacas muito sinistras. Até porque a ressaca depois dos 30, ela parece que pegou dengue, né? É horrível. É Horrível. verdade. E aí, cara, teve um dia que eu acordei assim, ó. Tipo, numa ressaca, cara. Era segunda-feira. E eu gravei um vídeo, assim, de ressaca e postei no meu Instagram, me comprometendo a ficar até tal dia sem beber. E ali, naquela ressaca, eu olhei pra mim e falei, mano, é assim mesmo que você quer prosperar? É assim mesmo que você quer fazer milhão? É assim mesmo que você quer explodir nessa frequência de bosta? Tem que reconhecer. Você quer ter resultado incrível desse jeito. Sem vontade de fazer as coisas, sem vontade de trabalhar, sem ideia, sem energia. Ali eu falei, não, cara, isso aqui tem que mudar. E nesse mesmo sábado, que eu tinha essas duas opções, ou sair com um amigo, ou sair com uma menina, eu disse não para os dois. E fiquei sozinho em casa. É importante isso. E nesse dia que eu fiquei sozinho em casa, eu escrevi numa folha o que eu preciso fazer para prosperar. E fiquei ali, sem ficar mexendo muito no celular, só refletindo, escutando uma música mais meditativa, presente. Cara, daqui a pouco bateu inspiração e eu comecei a escrever. E eram orientações sobre a minha vida pessoal. E uma delas era parar de dar rolê, me afastar de certas pessoas, ficar mais sozinho comigo mesmo, dormir cedo, acordar cedo, ser mais original, parar de ficar procurando o que tá funcionando no mercado e fazer o que você acha que tem que fazer. E, cara, nesse ponto foi meu ponto de inflexão. A minha vida fez assim, ó. Caraca. Então, o que que eu quero dizer pra vocês, galera? Cuidado com ficar dando rolê todo final de semana. Cuidado de ficar aceitando todo tipo de convite. Não ache que tá tudo bem e que não muda nada, porque muda sim. Se você sai sexta, se você sai sábado, se você sai domingo, a sua energia cai por causa do álcool, por causa de noite sem dormir, você não recupera isso depois. E aí quando você vê na segunda, você tá mais triste, mais desfocado, mais deprimido. E isso somado, final de semana a semana, mês a mês, ano a ano, constrói a sua realidade. Então experimenta sair menos com as pessoas certas, dormir cedo, cuidar do seu sono, para você ver como a sua vida vai melhorar. E agora, Adama, de vez caminhando pro final, uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo que vem aqui no podcast Viver Digital é: cara, se tu tivesse que recomeçar do zero hoje, pô, cara, sei lá, que horror falar isso, mas perdeu tudo, não tem mais nada, tem o teu conhecimento, não tem network. Cara, tem que recomeçar, Adama. Por onde tu começaria? Porque eu quero que aquela pessoa que tá na merda hoje escute a tua mensagem aí, cara, e comece agora, a partir de amanhã, depois de ver esse podcast, a fazer. Então, se fosse você começaria Mas por onde? eu com o meu conhecimento de hoje, ou eu. Vamos supor que é um seguidor, um cara que tá assistindo, que tá, mano, não sei nem por onde começar, eu tô perdido. Porque eu já sei muita coisa. Tá, então o que tá, tu não sabe nada, tem que começar Tá. hoje. O cara tá perdido. Eu começaria com livros. Primeiro, trabalhando a mente do cara. Porque não adianta ele começar a pensar em modelo de negócio se ele tá perdido ainda em relação a ele mesmo. Então, quais livros, Adamo? Cara, Napoleão Hill, muito bom. Eu começaria lendo Quem Pensa Enriquece, foi um livro que mudou a minha vida. Os Segredos da Mente Milionária. Pai Rico, Pai Pobre. Como Superar Seus Limites Internos. Porque isso daí, esses livros, eles vão te dando uma noção sobre a vida, sobre a realidade, você vai entendendo mais sobre propósito e esse tipo de coisa. Já o segundo ponto, eu estudaria marketing digital. Por quê? Porque, cara, nunca em nenhuma outra época da humanidade foi tão simples ficar rico como agora. Não tô dizendo fácil, fácil é diferente de simples. Mas antigamente, para você ficar rico, você precisava de terra, você precisava do seu pai, tinha que ter grana, você tinha que investir alto em um negócio físico, as chances de dar errado eram muito maiores, a barreira era muito maior. Então, assim, para um cara ficar milionário há 30, 40, 50 anos atrás, era, meu Deus, um Quase cara que. impossível, né? Quase impossível. Um cara que não tinha um pai rico ou uma base. Hoje não. Hoje, qualquer moleque de 18 anos de idade, 19 anos de idade, 20 anos de idade, que sentar a bunda na cadeira e falar, eu vou aprender alguma coisa aqui. Eu vou aprender a viralizar vídeo. Dá pra aprender. Eu vou criar uma página dark, ou eu vou aprender a me comunicar e eu mesmo vou produzir conteúdo, que é o que eu acho mais legal, né? E vou aprender o jogo do digital, que é um jogo, né? Assim como o xadrez, assim como o futebol, tem as regras. Aprenda isso. Porque se você aprender isso, você nunca vai ficar sem dinheiro, porque as pessoas sempre estão vendendo e comprando coisas. E o lugar mais fácil de encontrar compradores e de vender é no digital.
Perfeito. E tem muitas maneiras, por exemplo, não sou expert em nada, não sei nada. Cara, tem muitas maneiras hoje de trabalhar no digital que cara, edição de vídeo tá precisando pra cacete. Tu não consegue achar editor de vídeo, cara, que seja bom. Pô, isso aí tu aprende, cara, rápido, no final de semana. Final de E semana. depois tu vai melhorando, Claro. óbvio. Gestor de tráfego, cara, tu pode ser closer, que é tu ser vendedor de alguém, tu pode ser SDR. Cara, tem tanta coisa que não envolve também daqui a pouco tu botar a cara. Enfim. Adam, fala pra galera como é que a galera te encontra nas redes sociais aí e que a gente tá se caminhando pro final. Como é que a Show. galera te encontra? Pra me encontrar é só ir lá, @Adamo Peçanha, com C cedilha, ou Pecanha. Você vai me encontrar lá, ADAMO, no Instagram, lá onde eu sou mais ativo. E também no YouTube, Adamo Peçanha. Vídeos novos todas as semanas. Show de bola! Galera, esse foi mais um episódio do podcast Viver Digital. Se você não se inscreveu, pô, depois desse papo aqui tá de sacanagem, né? Então clica aí, te inscreve, ativa as notificações. E se você é personal trainer, nutricionista ou médico e trabalha com emagrecimento e quer viver do digital, também vai ter um link aqui abaixo para você conversar com a gente e entrar na nossa mentoria Viver do Digital para aprender a digitalizar sua metodologia, escalar seus atendimentos e salvar vidas em grande escala e ser muito bem remunerado por isso. Adamo, Valeu, muito obrigado, meu amigo. Tamo junto e valeu. Valeu!